Fala, nação, bom dia, tudo bem com vocês? Então, nação, começa hoje a Copa do Mundo de seleções. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque, no meu modo de ver, as favoritas são Portugal, França, Espanha. Vou botar a Argentina, porque é a atual campeã, né? Então, essas quatro seleções. Como eu falei naquele vídeo lá atrás, no outro vídeo, a seleção brasileira ela não é a favorita. Ela não está ali no bolo, certo? A seleção brasileira, para mim, no meu modo de ver, ela tá no mesmo patamar ali das seleções sul-americanas, certo? Até porque envolveu muitas coisas, né? O, dos últimos anos, presidente preso, muitos treinadores passaram pela seleção brasileira, né? E não deram certo. Então, fica aí, por isso que a seleção brasileira não é a favorita, né? É um torneio que é tiro curto, tá certo? Tudo pode acontecer, mas, pô, sei lá, tá difícil, mas não é impossível. Mas dizer que a seleção brasileira vai ganhar e que é a favorita, no meu modo de ver, eu acho que não, certo? Eu acho que não. Então, para mim, essas quatro favoritas são França, né? Argentina, Portugal, né? Então, Espanha, no meu modo de ver, tá certo? Cada um tem a sua opinião. Eu tenho a minha, moro? Vocês têm a de vocês, tá certo? Por isso que nós vivemos numa democracia, tá certo? Cada um pode pensar o que quer, cada um pode falar o que quer, mas sempre respeitando a opinião, tá certo? Das pessoas, beleza? Quando a gente fala que pode falar o que quiser, nem tudo, beleza? Por exemplo, tem pessoas que agridem a outra, aí quando vai recriminar ela, aí ela fala, poxa, mas não vivemos numa democracia? Sim, beleza, vivemos. Mas você tem que respeitar a outra pessoa, morou? Certo? Então é isso aí. Você agredir a outra pessoa com palavras muito fortes, do meu modo de ver, pô, tá errado, mano. Beleza? Então é isso aí, galera. Então a Copa do Mundo começa hoje. Tem o primeiro jogo hoje, né? Vai passar na Globo. Espero que passe, né? Porque a Globo só passa o jogo da seleção do país, tem que passar as outras, né? Não sei se no SBT vai passar, né? Então é isso aí. Então, é, talvez eu acho que os jogadores do Flamengo podem entrar logo de cara, ser titular, né? E vamos ver como é que vai jogar os jogadores do Flamengo,
se o Danilo vai jogar bem, ele vai jogar de lateral, né? Então vamos ver, né? Vamos ficar de olho nos jogadores do Flamengo, tá certo? Se for mesmo esse ataque do Brasil, Vinícius Júnior, estou falando que o Endrick pode jogar, né, de cara, e o Rafinha. Eu, assim, cara, eu trocaria o Rafinha pelo Luiz Henrique. Eu trocaria, porque, cara, assim, eu não acho futebol no Rafinha, tá certo? É um cara que, um jogador que, no meu modo de ver, ele prende muita bola, moro? Pô, tem decisões equivocadas, tá certo? No Barcelona ele pode ser o cara, beleza, né? Pô, mas na seleção, cara, na seleção ainda não, ainda não deu caldo, tá certo? No meu modo de ver, ele prende a bola, aí, pô, é, atrasa demais para tocar a bola. Às vezes o companheiro, pô, tá na condições boas, ele não toca, aí tenta o drible, aí, pô, então, assim, eu não gosto disso. Então, eu prefiro o Luiz Henrique, tá? Luiz Henrique. Na verdade, o meu ataque seria Vinícius Júnior, Endrick e Luiz Henrique, e o meio de campo seria Paquetá, o Danilo do Botafogo, porra, joga demais, moro? Então seria esses dois caras aí pra entrar, mano. Não, tudo bem, eu acho que o Paquetá vai entrar de cara, né? E aí a seleção fica forte. Contra-ataque rápido, pá. E vamos ver. Vamos ver. Porque agora não é hora de fazer teste. Tá certo? Não é hora de fazer teste. A hora de fazer teste já passou. Já passou. Que foi esses dois jogos amistosos que teve. Morou? Então não é hora. Já tem o time certo? É esse time aqui? Então vamos jogar. Beleza? Por quê? Porque até agora a seleção brasileira não. Você não sabe o time titular, você sabe quem vai jogar, moro? Mas assim, o time titular, ele, por exemplo, o ataque. O Vinícius Júnior é certo e o Rafinha é certo. Mas quem ali, de centroavante ali, quem, né, tá um pouco em aberto, mas eu colocaria o Endrick, beleza? O moleque é sinistro. O moleque é sinistro desde da base do Palmeiras, gente. Tá certo? Desde da basezinha do Palmeiras. O moleque chegou no sub-20 voando. Chegou no profissional também voando. O garoto jogando demais. Ainda ficava na reserva, mano. Ainda ficava na reserva. Cara, independente de idade ou não, mano, tá jogando, bota pra jogar, mano. Moleque arrebenta, moleque não tem medo. Moleque não tem medo de pancada, moleque não tem medo de ir por racha, mano. Ele vai pra cima. Ele vai pra cima, não tem bola perdida pra ele, cara. Tá? Então, a seleção brasileira precisa de um jogador assim, moro? Motivado, lá na frente. E o garoto é isso, é esse jogador. Será que não vê isso, cara? Ele tem que ser titular, cara. O moleque vai pro racha. Ele não tem medo, mano. Ele me faz lembrar, ele me faz lembrar um pouco assim, um pouco o Romário, né? O que ele tem, o Romário não tinha, que é ir pro pau, tá certo? O Romário era mais, porra, moro? O Romário saía na arrancada,
dava aquele drible dele, e pá, e coisa, tá certo? O Hendrick, ele vai pro pau, meu irmão. Ele não tem medo, ele não tem medo de cara feia, ele não tem medo de tamanho, ele vai pra cima, ele vai pra cima, tá certo? Então ele tem que ser titular, cara, ele tem que ser titular. E, e no meu modo de ver também, a posição do goleiro. Eu acho, cara, que até agora, eu acho que a posição do goleiro tá em aberta, cara. Tá certo? Tá em aberta. Eu vou te falar, cara, eu botaria esse goleiro que era do Everton, né? Que era do Palmeiras. Botaria ele, cara. Eu não, pô, cara, sei lá, esses goleiros não me passam uma confiança maneira, amor, uma segurança, tá certo? Sei lá, cara, eles são muito de gato mole, moro? Sei, mano. Então, é isso aí, nação. Nação, olha só. Peço pra vocês assinar o canal, deixa o teu like, beleza? Não tô pedindo o teu dinheiro, tá certo? Não tô pedindo o teu pix, beleza? Assina o canal e deixa o teu like, ok? É de graça, é 0800, beleza? Nação, então, falando do Flamengo, como eu tinha falado no outro vídeo, o Flamengo tá encontrando muita dificuldade para contratar e tá sinistro, né? Pô, cara, sim, cara, por que o Flamengo não vê os jogadores daqui sul-americano, cara? Porque os jogadores que jogam lá fora, de baixa idade, eles não querem vir jogar no país sul-americano, eles não querem, pô. Tá certo? Jogador de, de 26 anos pra baixo, mano, eles não querem vir, pô. Eles não querem jogar no país sul-americano. Tá certo? Então, por que o Flamengo não vê aqui, pro lado aqui da Argentina, jogadores, beleza? Lá no Uruguai, Colômbia. Pô, esses times que jogou a Libertadores, será que não tem nenhum cara bom que o Flamengo olhou assim, pô, esse cara aí, né? Será que não, gente? Né? Então, tá difícil. Tá difícil para contratar. Fica naquele lance de, pô, vai acabar a Copa do Mundo e o Flamengo não, não vai contratar ninguém? E o meu medo, eu fico bolado, sabe por quê? Porque sempre quando tem essas paradas, eu lembro da Copa de 2018, né? Que parou, porra, o Flamengo tava, né, bem no campeonato e tal. Aí acabou a Copa do Mundo. O que aconteceu? O Flamengo, os caras voltaram, começou o campeonato de novo, o Flamengo caiu de rendimento. Essa é a minha preocupação. Toda vez que tem uma parada, né, que envolve seleção brasileira, aí quando termina, o Flamengo começa o campeonato dando mole. Esperamos que essa Copa do Mundo, quando terminar, o Flamengo voltar no fio da navalha. Porque na outra, quando o Flamengo voltou, quando o campeonato voltou a ser disputado, o Flamengo voltou molengo-tengo. Molengo-tengo mesmo. De gato mole. Então esperamos que dessa vez
não aconteça isso. Esperamos que o Flamengo volta no fio da navalha, afinadinho, tá certo? Só não sabemos que se o Flamengo vai voltar com as contratações já lá treinando. Isso que tá difícil, tá complicado, tá muito complicado. Foi o que eu falei lá naquele vídeo lá. A língua do presidente, que foi o pior de tudo, né? Foi falar que tinha 1 bilhão para gastar em contratação. Pô, mano, aí você vai ali na tu vai ali num país desse aí para contratar um jogador, os, o clube já, opa, é o Flamengo, tá com dinheiro, quero tanto. Então, cara, não fala, mano, só age, não fala. Ah, eu tenho tantos milhões para gastar. Pô, cara, não fala, mano. Não fala, sabe por causa de quê? Sabe por quê? Porque agora se vocês não contratar, mano, vocês vão ser cobrados, foi o que eu falei. Tá certo? Foi falar que tinha dinheiro para contratar e aí não contrata? Aí a torcida vai pegar no pé. E com razão, mano. E com razão. Ó, o Flamengo, foi o que eu falei lá. O Flamengo precisa de um lateral esquerdo, um cara da meiuca, um meia esquerda e um centroavante. Agora eu lhe pergunto, e o Vinha? O Vinha é um lateral esquerdo. Cara, ele não teve muitas oportunidades com o Felipe Luiz, cara. É a mesma coisa agora o Saul. O Saul voltou de uma cirurgia e a galera já tava pegando no pé do cara. Pô, o cara voltou de uma cirurgia, mano. O cara tem medo de levar pancada ali, ó. O cara entra numa jogada, pô, como? Ainda com aquele receio ainda. Então, pô, a galera pegou no pé do Saul aí, bicho. Pô, o cara voltando da cirurgia, cara. Então, foi a mesma coisa com o Vinha. O Vinha, pô, teve uma contusão seríssima. E aí o cara, pô, tava voltando, treinando, e pá, e coisa, né? E, pô, mas o Felipe Luiz botar. Nem sei quantas vezes que o Felipe Luiz botou o Vinha pra jogar, mano. Sem sacanagem. Não sei. Mas eu só sei que ele é um bom jogador, cara. Ele é técnico. Ele é muito melhor do que o Ayrton Lucas. Ele é muito melhor, ele é técnico, sabe? Pô, o cara joga. O cara é lateral esquerdo. E o Flamengo tem que contratar um lateral esquerdo. Mas só que o Vinha ainda é do Flamengo. É do Flamengo, o Vinha. Ele tá no River, né? Que o River tá com opção de compra, mas só que eu acho que não vai comprar ele. Então, eu acho que ele vai voltar, porque ele ainda tem contrato com o Flamengo. Dá uma chance pro cara, mano. Traz o cara de volta. Dá uma oportunidade pro cara, mano. O cara não teve tantas oportunidades com o Felipe Luiz, cara. Pô, que é isso, mano? Entendeu? Então é isso, cara. E o, o Carlinhos, o Carlinhos também é jogador do Flamengo. Só que o Léo Jardim acho que não se interessou no Carlinhos, tá certo? Aí o Carlinhos vai jogar no Japão. Recebeu uma proposta, então acho que ele vai pro Japão, né? Só foram duas contratações que o Flamengo fez e que
e que os caras não tiveram muitas oportunidades, né? Não tiveram. Por exemplo, o Julinho e o Carlinhos, né? No meu modo de ver, o Julinho era para estar ainda do Flamengo, porque foi a contratação que o Felipe Luiz pediu. Ele pediu essa contratação, tá certo? Botava o cara para jogar uma vez ou outra. Por exemplo, botava o cara para jogar hoje. O cara jogava hoje, aí o cara ficava 4, 3 jogos sem jogar, mano. Não botava o cara. E às vezes o cara nem ia viajar, mano. Isso aí é maior esculacho, moro? Pô, faz a direção, pede pra direção contratar o cara, tá certo? Aí depois vê que não era o cara que ele, né? Que ele queria. Talvez não é o cara que tinha a manha que ele queria, tá certo? Porque o Felipe Luiz sempre falou que queria um centroavante que corresse. Cara, o centroavante tem que correr. O centroavante tem que botar a bola pra dentro, porra. O centroavante tem que fazer gol, porra. O centroavante que tem que ficar correndo, porra, atrás de zagueiro, de lateral, de meia, porra. Que isso? O centroavante tem que fazer gol, porra. Então contrata um velocista, porra. Então foi isso aí. Então, assim, eu ficaria ainda com o Julinho, mas o Julinho já foi embora, tá arrebentando lá. Tá arrebentando lá, no México, tá certo? E é isso aí. Então, por isso que eu sou contra, cara. Por exemplo, o, o clube contratou o treinador, ele contratou o treinador, beleza? Aí o treinador chega no clube, aí ele pede a contratação dele. Mas e os caras que tá lá? E os caras que tá lá? Tudo bem o treinador pedir a contratação dele. Beleza. Não sou contra. Tá certo? Mas, pô, e os caras que tá lá? Mesmo, foi o que aconteceu com. Foi o que aconteceu com o Pedro, com o Felipe Luiz. Né? Contratou o Carlinhos, contratou o Julinho. Aí, no final das contas, resumindo tudo, ele deixava esses 3 caras de fora, incluindo o Pedro, e botava o Bruno Henrique centroavante. Ele tendo 3 centroavantes. Pô, mas os caras. Não interessa, pra quem contratou então? Botar pra jogar, pô. Tá certo? Então é isso aí, cara. Tá difícil. Tá muito complicado, cara, pro Flamengo fazer essas contratações. Tá difícil. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que que, o que que vai acontecer. Tá certo? Então, tá difícil, mas vamos ver, né? Eles vão ter que dar um jeito, né? Eles vão ter que dar um jeito, porque, cara, o Cruzeiro tá contratando. Mas é mais fácil pro Cruzeiro contratar. Por quê? Porque ninguém de lá abriu a boca para falar que tinha tantos milhões para contratar. O Flamengo abriu a boca para falar que tinha dinheiro para contratar, aí a galera cresce, ó, a olho. Ó, o Flamengo tá com dinheiro, vou pedir tanto. Foi o que aconteceu com o Danilo do Botafogo. Eles estão querendo 40 conto.
Tá certo? Outra coisa também. Esse lance aí do Flamengo ficar esperando a Almada, que isso, cara? Vai ficar esperando o jogador, mano? Segue o barco, pô. Cara, eu já falei, o cara não quer vir pro futebol sul-americano, eu já falei isso, cara. Eu já falei que ele veio para jogar no Botafogo, mas um tinha como é que eu posso dizer? Contrato não, tinha a palavra do treinador do presidente do Botafogo que ele ia voltar lá para fora, gente. Ele não quer, mano. Mesma coisa Luiz Henrique, tá certo? Tu acha que o Danilo vai querer, depois de uma Copa do Mundo, mano? Ele vai ficar esperando. É, ele vai ficar esperando proposta, pô. Ainda mais se ele fizer uma Copa do Mundo boa, jogando bem, comendo a bola. Tu acha que ele vai querer jogar no país sul-americano? Tendo a oportunidade, é novo, tendo a oportunidade de ir lá pra fora? É que é o sonho dos caras, né? Jogar lá fora, né? Então, aí só quer vir depois de 30 e poucos anos. Ou então não dá certo, né? Não dá certo. Não, não, não tem muitas oportunidades, né? Com treinador, porque tem treinador que é assim, né, cara? Tem treinador, cara, que não gosta de jogador sul-americano, não, mano. Eles acham que o jogador brasileiro daqui, né, faz corpo mole pra marcar, não gosta de marcar, não gosta de ficar correndo atrás de lateral. Aí, pô, o cara tá certo, mano. Pô, o cara joga na beirada de campo. Pô, o lance dele é o ataque, é o gol. Aí o cara tem que ficar correndo atrás de lateral, mano. Pô, aí, o que que acontece, mano? Aí o time joga com dois laterais. Dois na esquerda e dois na direita. É porque o, o jogador beirada de campo, que antigamente chamava de ponta, ponta esquerda, ponta direita, né? Os caras têm que ajudar o lateral a marcar, pô. Aí você perde o time. O jogador de beirada de campo ele tem que ir pra cima, mano. Quem tem que fazer o trabalho dele é o lateral, pô. Marcar, pô. Não tá aguentando marcar o cara, pede pra sair, pô. Ó, treinador, não tá aguentando não, cara não. O cara joga pra caramba. Tu não tá aguentando marcar ele não. Porra, quero sair. Não tá aguentando, pede pra sair, pô. Agora, o cara que tá jogando na beirada de campo, o ponta, tem que ajudar a marcar o lateral, que às vezes o lateral do outro time, pô, o cara ataca, o cara joga igual um ponta, né? Porra, fogo, né, bicho? Eu já joguei de lateral. Eu gostava de dar uma espoiada, moro? É bom, pô. Dar um ataque, fazer uma tabela com o meu parceiro que tá jogando ali na mesma linha de campo ali que eu tô jogando, tá certo?
Ó, então é isso aí, galera. Tá difícil, mas vamos ver o que o Flamengo vai fazer. Tá certo? Pô, cara, que situação do. Mudando de assunto, né? Pô, que situação do Ricardo Rocha, né, cara? Pô, cara, é lamentar, né, cara? Lamentar, mano. Pô, como é que um camarada faz isso, né, cara? Anos. É anos, né? Agora não. Tá certo? Não é da agora não, pô, é de anos. Pô, o cara foi preso, mano. O cara foi preso no aeroporto. Ele tava indo cobrir a Copa do Mundo. Foi agarrado, mano, por pensão de filho, cara. Há 500 anos. Pô, o cara ainda era jovem, mano. O cara tá cheio de barba branca, pá. Tá cascudo. E desde aquela época, mano. Desde aquela época. Meu amigo, pô, tu namorou. Tá certo? Fez filho, mano. Tem que chegar junto, cara. Pô, tu acha que tu é o quê, mano? Bota filho no mundo e não assume, cara? Pô, que é isso, mano? Há 500 anos, mano. Agora que a parada foi séria pra ele. E vai pagar uma baba, mano. Eu acho que. Eu acho que a filha dele não é nem mais é, adolescente, sei lá, já, né? Acho que já é de maior, né? Sei lá. Pô, mas isso aí é lamentar, né, cara? Os camaradas botam filho do mundo e não quer chegar junto, não, pai. Tem que chegar junto, garotinho. Porra, tu não fez, meu? Assume, cara. Pô, é lamentar, maluco. Que isso, cara? Tem que acabar com isso, meu irmão. Fez filho, cara, tem que assumir, tem que ajudar, mano. Porra, não é assim não, pai. Agora tu fica agarrado aí. Se você tiver dinheiro, você vai pagar. E aí você vai ser liberado. Tá certo? Agora, pô, essa parada tá rolando, tá rolando, tá rolando já há 500 anos. Pô, e você não resolveu essa questão, cara? Pô, vou te falar, mano. Você como jogador, tu foi, porra, show, show. Ricardo Rocha, xerife. Pô, mas na vida pessoal, meu irmão, tu deu mole, cara. Tu deu mole, mano. E o outro também, tal de Silas Maracutaia, foi agarrado também no aeroporto, tá certo? E aí, ele não fala, né? Ele só grita. Cara, vou te falar, é, eu, eu acompanhava, eu via esse camarada, pastor, lá, lá atrás.
na década de 90, né? Tal. Cara, esse cara, todo mundo gostava dele, mano. Porque ele era um bom pastor. Ele era um bom pastor, cara. Mas sabe o que que acontece, cara? O que acontece é o seguinte. Começa a entrar muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Poder, mais poder, e mais poder, e mais poder. Eles se transformam. Entendeu? Antes desse camarada se envolver na política, pô, ele era... A igreja dele só vivia lotada. Depois, passado um tempo, tirou o bigode, Silas Malafaia mudou, mano. Cara, como é que uma pessoa, como é que um pastor, líder, tem essas falas que ele tem, cara? Como é que um líder, um pastor, ele não fala, ele fica gritando. E tem essas falas de mundano. Jesus não falava assim, mano. Jesus era manso na fala. Jesus só falava grosso quando ele via algo que incomodava ele. Então, galera, é isso. Aí fica gritando, esperneando. Não que eu tenho provas, que eu tenho prova. Cara, se tu tem prova, por que que ainda não apresentou? Apresenta as provas, cara. E para com essa ladainha. Mano, tu tá errado, cara. Sabe o que que você tem que fazer? Tu tem que subir no palco da igreja e pregar a palavra de Deus. Pregar o amor. Porque você só prega ódio, mano. Você botou lá na tua igreja um golpista, tá certo? Um ladrão, corrupto. Porra, o que você quer mais, mano? No meu modo de ver, o que eu vejo pelas tuas falas, que você não tem mais nada a ver com Deus. O teu coração, Silas Malafaia, está longe de Deus. Você vive de nome Silas Malafaia. Tá certo? Eu acho que você tem que calçar a sandália da humildade, mano.
Você não era assim, mano. Depois que você se envolveu com política e com pessoas do lado averso, você se transformou nisso aí, ó. Um cara que só fala gritando, um cara que tem umas falas que não tem nada a ver com Deus. Você e o seu parceiro Bolsonaro, vocês são dois Barrabás. Vocês usam o nome de Deus. Vocês usam o nome de Deus para ganhar vantagem, mano. Você acha que Deus não está olhando para isso? Você acha que Deus já, ó, tá pesando a mão de vocês? Você já parou para pensar nessa parada? Que Deus tá pesando a mão dele sobre vocês? Sobre a cabeça de vocês? Pelas atitudes de vocês? O camarada não é nem evangélico. Ele só virou para ganhar voto. Ganhar voto dos cristãos. Você sabe disso. Essa é a questão. E é a mesma coisa, o filho está fazendo a mesma coisa. Se batizou, foi para a igreja, tudo para ganhar o voto dos cristãos. Isso é uma vergonha para um líder da igreja. E pior, que vocês fazem tudo isso, vocês fazem as besteiras todinha e não tem a humildade de chegar e falar, não, eu falei isso e fiz isso. Vocês joga tudo pros outros. Vocês querem vender uma ideia para os cristãos que vocês são certos e eles são errados. Mas quem é o errado é vocês, que vocês acham, por vocês ter poder, por você ser um líder evangélico, vocês acham que vocês podem fazer tudo e não pode fazer nada. Vocês não é dono de nada, bicho. Então, vocês são Barrabás. Jesus, quando chegou na cidade, foi aquele alvoroço todo. O que Barrabás fez? Pessoal, vamos aproveitar que Jesus está na cidade e vamos atacar. É isso que vocês fazem. Vocês usam o nome de Deus para atacar. Porque vocês sabem que o povo que está lá na igreja vai ficar do lado de vocês, porque vocês são líder deles. Eles vão acreditar em quem? Em vocês ou nos outros? Vai acreditar em você, pô. Você é o líder deles. Então, é tudo pensado. Barrabás fez isso.
Vamos aproveitar que Jesus está na cidade, que o foco está tudo em Jesus, e vamos atacar a cidade. É isso que vocês fazem. Vocês ficam atacando os outros, falando em Jesus, em Deus. Aí depois chega lá na igreja de vocês lá e começa a encher a cabeça lá do povo da igreja lá. Não que eles são isso, que eles são aquilo. Não que a gente está sendo perseguido. Não, é perseguição. Perseguição, cara. Vocês fazem as besteiras que vocês fazem. Aí depois, fala que é perseguição. Vocês fazem a merda de vocês, tá certo? Vocês tentam o golpe, tentam matar umas pessoas, tá certo? Manda jogar bomba no Brasil. Pô, aí depois fala que vocês estão sendo perseguidos. Pô, para com isso, cara. Sabe o que você tem que fazer, mano? Vou te mandar o papo reto, mano. Volta a ser o que você era, mano. Um pastor fiel a Deus. Pregar a palavra mesmo de Deus. Pregar o que Deus manda fazer pelo povo. Não é sugar o povo, não, gente. Tirar o pouco que ele tem. É isso que eu não entendo, mano. Você tem que estar lá pregando a palavra de Deus, mano. Ajudando as pessoas que precisam. Mas aí é que tá, cara. Esses caras não tem mais nada a ver com Deus. O coração deles tá longe de Deus. Eles sobem no altar para pregar, mas a alma dele, o espírito dele, o coração dele não tá ali mais. Deus não tá mais com eles, cara. Eles estão vivendo de nome. Eles sobem no altar para pregar, mas não tem mais nada a ver com Deus. Até o diabo fala o nome de Deus. Até o diabo sabe ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. É isso, galera. Enquanto esses caras, esses pastores, tiver ligação, sabe, com esses caras, esses corruptos, que o Silas Malafaia se envolveu com uma família corrupta, uma família que ficou rica, ficou milionária na política. É as pessoas que Silas Malafaia defende. Corrupto. Ele defende os corruptos. Golpista. Tentaram dar o golpe no país. É esses caras aí que ele defende, mano. Povo evangélico, abre seus olhos. Vocês estão com os olhos fechados, gente. Jesus mesmo fala na Bíblia, mano. Abra seus olhos, bicho. Tá com o olho fechado, cara. Acorda!
esse cara não é mais homem de Deus. É só vocês verem, cara. Vê aí os vídeos aí que ele fala. Vê aí o que ele fez, o que ele está fazendo. Vídeos. Umas falas que não tem nada a ver com cristão. Que cristão é esse, cara? Que pastor é esse, mano? Que líder é esse? O líder dá exemplo, mano, de bom comportamento e de falas. Aí eu volto a falar de novo, mano. Não tem nada a ver mais com Deus. Deus não está mais com ele. E ele não está mais com Deus. Aí, eu volto também dar um exemplo de Saul. Saul era um homem de Deus, pô. Escolhido por Deus para ser rei de Israel. O que ele fez? Ele traiu a confiança de Deus, pô. É que esse cara fez. Dinheiro, cara. Poder. O poder, dinheiro, ele tem tudo que ele quer. Tem dinheiro, tem poder. Tá certo? É isso. Foi o que aconteceu com Saul. Rei de Israel. Pô, sou o cara agora. Sou o cara. Não aceitava mais que Deus mandava o profeta falar para ele. Não aceitava mais. Não obedecia mais a Deus. Deixou de obedecer a Deus. E começou a fazer as coisas do jeito dele. É a mesma coisa Silas Malafaia, poxa. E aí, o que aconteceu com Saul? É isso, cara. Levou ele à morte. Diz, não obedecia mais a Deus. Deus mandava um recado para o profeta, para passar para ele, e ele, ó, vou fazer do meu jeito. Eu sou o cara. Eu sou o rei de Israel. É a mesma coisa o Silas Malafaia, pô. Eu sou o líder. Eu sou o líder evangélico. Eu sou o cara. Sou milionário. Então agora, como eu estou muito cheio do dinheiro, não preciso de dar satisfações para ninguém. Vou fazer o que eu quero agora. É isso aí. Ele está fazendo o que ele quer agora. Apoiando o corrupto, com falas que não tem nada a ver com cristão. Eu fico imaginando, pô, Deus lá em cima, meu Deus do céu, o que é isso? O que está acontecendo? Então é isso, cara. Infelizmente, mano, a corrupção chegou num tamanho tão grande que tá difícil até de você
encontrar uma igreja para adorar a Deus. Porque aquele camarada que está lá em cima lá tem nada a ver com Deus. Aí tem cristão que fala assim, não, mas você não, você tem que ir para a igreja, não pode olhar para o homem. Oxe, quem eu estou olhando ali em cima ali? Jesus? Eu estou vendo um homem, pô, cheio de erros. E ele é um líder, pô. Ele tem que dar exemplo, mano. Como é que... Cara, como é que eu sei que o meu líder só tá fazendo besteira? Pô, e eu vou ficar quieto. Ainda vou ficar escutando o que ele tá falando. Porque, cara, assim, na moral, eu tenho minhas dúvidas se Deus usa esse camarada para passar alguma coisa para os membros da igreja. Eu tenho minhas dúvidas. Porque do jeito que esse camarada age, não tem nada a ver com cristão, cara. Palavras de baixo escalão. Mas isso, cara, isso aí, sabe o que é? É o raio do poder. Certo? Dinheiro. Aí a pessoa se acha, sabe, invencível. Ninguém pode tocar nela. Eu sou o cara. Não é assim não, mano. Se você errou, você vai pagar, mano. E não adianta você ficar falando, ah, eu tô sendo perseguido, ah, isso é perseguição, isso é um demônio, não é nada disso, bicho. Você errou, você não está sendo perseguido por você ser pastor, por você ser evangélico. Não. Você está sendo, você está sendo atuado, não sei qual é a palavra certa, pelos seus crimes que você vem cometendo desses últimos anos. Depois que você colou com essa família aí. Que essa família também não tem nada a ver com Deus. Eles foram na tua igreja, você convidou eles para ir na tua igreja para ganhar o voto do cristão, porque eles também não têm nada a ver com Deus. Eles não são cristãos. Esse papo de família, pátria, família, não sei o que, isso aí é papo furado. Isso aí é boi para... Como é que é? Esqueci o termo. Mas é papo furado. É história para boi dormir. Então, vocês que estão lá na igreja lá, vocês têm que abrir o olho de vocês. Que vocês tá perseguindo, adorando um Barrabás. Que apoiou o golpe. Como é que um pastor, bicho,
diz que é de Deus apoiar uma parada dessa, mano. Deus era contra o que o Barrabás queria fazer, rebelião. Deus era contra. Deus queria fazer do jeito certo. Deus condenava as coisas que Barrabás queria fazer, cara. E o cara, esse tal de Silas Malafaia, é a mesma coisa, apoiando os golpistas. Apoiando o golpe, mano. Ele, como um líder, era para ele pegar a orelha deles, ó. O que vocês estão fazendo, pô? Isso aí não tem nada a ver com Deus. Isso aí não tem nada a ver com o ministério de Deus. Age do jeito certo. Vamos pra luta sem arma, cara. Mas não. Apoiou. E vocês acham que Deus é a favor disso, cara? Você, povo evangélico, vocês acham que Deus é a favor disso? Vocês acham que Deus é a favor do que esse cara vem fazendo? Esse líder da igreja? Tu acha que Deus concorda com isso? Se você acha que Deus concorda com isso, aí pronto, aí já era, mano. Já era. Aí, o que vai falar? Vocês têm que abrir os olhos de vocês. Esse cara é um Barrabás. Tudo que ele e essa família estão fazendo e fizeram e faz, não é de Deus não, cara. Não é de Deus não. Isso sabe de quem é? É deles mesmo. A ganância com poder, mais poder. Então, no meu modo de ver, o que eu vejo é que esse camarada não tem mais nada a ver com Deus. Acho também que Deus não fala mais com ele. Eu acho que ele sobe lá naquele palco lá da igreja lá, mas a fala dele mesmo, é da carne. É da carne. Porque, cara, na moral, para ele ter essas falas que ele tem, que eu não vou falar o que ele fala, tá certo? Tu acha que o corpo dele é templo do Espírito Santo? Você acha que o Espírito Santo está ali? Eu tenho minhas dúvidas. Porque ele como líder, né? Pastor, consagrado, milionário,
Não tá não, cara. Pelas falas. Porque se o Espírito Santo tivesse com ele, no corpo dele, ele não falaria isso, cara. Essas falas que ele tem, tá certo? Outra coisa também. Por que que, por que que o pastor, o líder, né? Que eles pedem oferta, pede o dízimo, mas eles ficam milionários. É isso que eu não entendo. O que que Deus fala, mano? O que que Deus falou para Zaqueu? É mais certo um camelo entrar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aí eu lhe pergunto, o pastor vai entrar no reino do céu? Porque Jesus falou isso. É mais certo um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E outra coisa também, o que que Deus falou para o rico? Dê tudo que você tem para os pobres. Os pastores vão fazer isso? Que eles são milionários. Eles vão repartir o que eles têm para os membros da igreja? Oh, não, não, não. É ruim. Então, eles fazem tudo ao contrário. Ao invés deles dar, eles pegam. E aí eles vão ficando ricos, milionários. Eles são milionários, gente. E eles não fazem nada daquilo que Deus manda fazer. Ajudar os pobres. Dê o que você tem, reparte o que você tem para eles. Você tem coragem de fazer isso? Porque Deus manda fazer isso. Não é verdade? Estou mentindo? Então é isso aí, pessoal. Eu não ia nem falar sobre essa parada, tá certo? Eu não ia nem falar dessa parada. Porque meu lance aqui, eu falo de futebol, pacos e tal. Mas de vez em quando, alguma coisa que... Pô, tem que falar dessa parada. Tem que falar, mano. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Esses são o exemplo que eles dão pro povo evangélico, cara. Entendeu? E as pessoas estão tão fissurada desses caras que nem liga mais pelo que eles fazem, cara. Então, vocês têm que abrir o olho, cara. Pô, peraí, que parada é essa? Não, pô, tá errado, pô. Pô, o meu líder evangélico, pô, meu líder, pastor, pô, falando assim. Aí, eles jogam a parada para vocês também ficar contra também
as pessoas que eles estão atacando. Por exemplo, quando eles falam, eu estou sendo perseguido, para vocês achar que ele está sendo perseguido por ele ser da evangélico, cara. Não é isso. É pelos crimes. É pelos crimes. Se tem uma religião que é perseguida é a macumba. Eles são perseguidos. Tá certo? Você não, Silas. Você não. Você é pelos seus crimes que você vem cometendo desses últimos anos com essa família. Então é isso aí, cara. É isso aí, moro? Então, esses personagens aí são tudo filho do, do rei Saul e o Barrabás. Tá certo? Eles são filhos de Barrabás. Esse é o meu modo de ver. Saul porque traiu a Deus. Chegou a rei de Israel. Muito poder, muito poder. E aí não respeitava mais Deus. Não passou a não ele resolveu de não ser mais orientado por Deus. Ele resolveu fazer as coisas dele por ele mesmo. Porque o poder, gente, mesma coisa o Silas. O poder, ele acha que ele tem poder, tá certo? Ele é um líder, conhecido, várias igrejas, milionário. Então ele acha que ele tem um poder, então ele pode fazer tudo, mas não pode. Vê a situação do Barrabás e do Saul. Você, Silas, desobedeceu a Deus. Você não faz nada que Deus manda você fazer. Será que Deus manda você atacar os outros? Será que Deus manda você falar esse palavreado que não é do povo evangélico, cara? Deus manda você agir dessa maneira? Claro que não. Se você está fazendo isso, é porque você está na carne. Você está na carne. Você não tem mais o Espírito Santo de Deus. Você está na carne, cara. Você está puro, purinho, purinho. Você sobe lá em cima lá para pregar a palavra de Deus na carne. Na carne. Então é isso aí, galera. Assina o canal, deixa o teu like, ok? Ajuda demais o canal ir pra frente, morou? Então é isso aí. Foi o que eu falei pra vocês. Eu falo de futebol, pá. Mas alguma coisa, pô, cara, tem que falar disso, moro? Não pode deixar passar batido. Mano. É muita coisa, mano. É muita coisa errada. É muita, mano. É muita. Muita coisa errada em todas situações, tá certo? Não tem como, cara. O povo tá vendo que um cara é líder,
né, de uma igreja e, pô, só fala besteira, mano. Só fala besteira, só fala, pô, tu tem que lavar essa boca, Silas. Certo? E eu volto a repetir mesmo, cara. Você tá na carne, você não tem mais o Espírito Santo, morou? Você sobe lá em cima lá daquele palco lá para pregar a palavra de Deus na carne. Então é isso, galera. Mais uma vez eu peço para vocês assinar o canal, deixa o teu like, é de graça, 0800, não paga nada, não estou pedindo teu dinheiro, morou? Não estou pedindo para você fazer Pix, beleza? Então é isso aí, nação. Um forte abraço para vocês, um bom dia de trabalho para vocês, morou? Hoje começa a Copa do Mundo, tem um jogo, pá. Brasil joga sábado agora, 7 horas da noite. Então é isso aí, galera. Um beijo. Fui!